Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 26, sob o título O Império Romano, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 167. Vamos nessa então? Então pessoal, o Império Romano ele é dividido em duas fases. O Alto Império Romano, que vai do século I ao século III depois de Cristo, e o Baixo Império Romano, que vai do século III ao século V depois de Cristo. No Alto Império Romano, sem sombra de dúvidas, a grande personagem histórica é o primeiro imperador de Roma, Otávio Augusto. Otávio inaugurou um período conhecido como a Pax Romana, Paz de Roma. Foi um período de estabilidade política, econômica e social. Ou seja, ele soube conduzir a política do Império Romano, soube conduzir a economia através de um sistema integrado de cobrança de impostos e soube conduzir a sociedade evitando revoltas sociais. Otávio foi quem oficializou a política do pão e circo. Em que consistia essa política? Toda vez que ele, na condição de imperador, percebia um fervor entre a sociedade, o início de revoltas, ele imediatamente convocava jogos de gladiadores, de escravos, lutas no Coliseu e nas arenas de Roma, e durante essas lutas ele distribuía comida para a população, ou seja, ele dava o pão e dava o circo, o entretenimento, a diversão, e assim ele conseguia controlar o ímpeto da população revoltosa. Por isso que não haviam revoltas sociais, por isso que não haviam grandes convulsões durante seu reinado, porque a política de Otávio era de ouvir as ruas, perceber como estava o povo, e quando ele percebia que havia uma certa efervescência social, ele tratava logo de convocar jogos, proporcionando diversão e distribuindo alimentos, comida, pão durante esses eventos. E assim ele conseguia conter o ímpeto da população. Otávio, que se notabilizou como grande imperador, porque ao assumir como imperador, ele definiu as fronteiras do império e enviou militares para as fronteiras para protegê-lo. Distribuiu terras para os soldados, distribuiu trigo para a plebe, que era a massa camponesa de Roma, deu algumas províncias para serem administradas por membros do Senado, permitiu uma circulação maior de pessoas pelo mar Mediterrâneo e modernizou Roma. A capital sofreu uma reforma urbanística, com a construção de praças, avenidas, para dinamizar Roma como a grande capital do Império. É uma pena que após a morte de Otávio, Roma começou a mergulhar num profundo e irreversível processo de crise política, econômica e moral. Roma começou a ver seus alicerces serem destruídos pela corrupção, pela crise de valores. E infelizmente imperadores que sucederam Otávio, como Tibério Augusto, Cláudio, Calígula, Nero, mergulharam Roma numa crise sem precedentes. E aí veio o Baixo Império Romano, o último período, a queda de Roma, onde alguns imperadores até tentaram reerguer o Império Romano. E aqui eu gostaria de citar no Baixo Império o imperador Marco Aurélio, que foi conhecido como um imperador filósofo. Marco Aurélio, ele dispensava o tempo que ele tinha de folga, lendo livros, pergaminhos, tentando encontrar soluções para reverter Roma da crise. Infelizmente não teve sucesso. Marco Aurélio até tentou devolver o poder para o Senado e reimplantar a República, mas não conseguiu. Um outro imperador importante do Baixo Império que tentou reerguer Roma foi Diocleciano. Diocleciano dividiu o Império Romano em 4 áreas, estabelecendo a tetrarquia, governo de 4, e criou o Édito Máximo. Édito é um decreto do imperador. O Édito Máximo estabeleceu preços e salários e os congelou. A ideia era controlar a inflação de Roma. Ele até que controlou a inflação, dividiu o império, mas Roma tinha outros problemas sérios, críticos, que o imperador Diocleciano não conseguiu contornar. Um outro imperador importante do Baixo Império Romano foi Constantino. Constantino, ao assumir, percebeu que o cristianismo havia crescido vertiginosamente no Império Romano. O número de cristãos se multiplicava e já eram maioria no império. E os imperadores, no início, perseguiam os cristãos. Os cristãos eram mortos nas arenas, jogados aos leões. Só que quanto mais se perseguiam cristãos, mais a população se convertia ao ver a fé daquele povo, que preferia ser morto, mas não mudava de credo. Os imperadores eram pagãos e perseguiam os cristãos, mas o cristianismo, quanto mais perseguido, mais crescia. E quando Constantino assumiu, ele encontrou o Império Romano tomado por cristãos. Então ele decidiu que era hora de conceder liberdade de culto àquele povo. Constantino criou o Edito de Milão,
concedendo a liberdade de culto aos cristãos e proibindo qualquer tipo de perseguição aos cristãos. E por fim, o imperador Teodósio. Teodósio criou o Edito de Tessalônica, oficializando o cristianismo em Roma. Ele próprio se converteu. A partir de então, o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. Bom lembrar que Teodósio, antes de morrer, dividiu o Império Romano em duas partes. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E o Império Romano do Ocidente terminou sendo invadido e conquistado pelos turcos otomanos, pelos bárbaros, e esses povos bárbaros terminaram causando a destruição da Roma do Ocidente. A Roma do Oriente ficou intacta essa invasão, tornou-se Império Bizantino, mudou apenas de nome. Lembrando que a Roma do Ocidente tinha capital em Roma, foi a área que foi invadida. E a Roma do Oriente, que não foi invadida, foi poupada pelos povos bárbaros, tinha capital em Constantinopla. Portanto, em 476 houve a queda do Império Romano do Ocidente por conta das invasões bárbaras. Mas eu quero dizer que as invasões bárbaras só fecharam um ciclo, porque na verdade Roma já havia em ruínas. Roma já vinha caminhando em crise econômica, corrupção, crise moral, e a invasão dos povos bárbaros só, infelizmente, selou o destino daquele que foi o maior império do Ocidente em todos os tempos. Um forte abraço e até a próxima.